Meus amigos, boa noite. A paz do Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e ao mundo inteiro. É com grande alegria que retornamos para mais um sábado de bênçãos sem medidas. Um sol de espiritualidade à luz do Evangelho de Jesus. Os que aguardam no Senhor têm suas forças renovadas a partir das nossas vibrações de prece durante toda a semana. Estamos orando por você que nos assiste e pelo mundo inteiro. Curtam a nossa página, se inscrevam no nosso canal. Assim estarão colaborando com o trabalho de edificação da criatura humana no Senhor. Vamos então, neste momento, fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, neste momento de prece, elevamos o nosso pensamento a Ti e rogamos, Senhor, por todos aqueles que estão passando por grandes dificuldades neste momento na Terra. Agradecemos, Senhor, as oportunidades que tem nos dado e somos eternamente gratos por todas as oportunidades que nos edificam. E neste momento, Mestre, pedimos por aqueles que foram contaminados por este vírus, pelas famílias daqueles que partiram, por aqueles que partiram em tenra idade, por aqueles que estão vivendo momentos espirituais de grandes dificuldades. Rogamos, Senhor, a Tua misericórdia para todos aqueles que estão à frente, lutando como guerreiros, colaborando com a humanidade sofrida neste momento. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu estás conosco e que não nos abandona jamais. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos, neste momento e sempre. O tema da noite é reforma íntima. E para iniciarmos esse tema, nós vamos começar com as orientações do Cristo. Não podia ser diferente. Hoje eu trouxe para vocês algumas passagens do Evangelho de Jesus em Mateus, para que nós possamos refletir em alguns elementos que possam ajudar a humanidade, a todos nós, num processo de reflexão em relação a uma mudança de comportamento, a um melhoramento da nossa postura, dos nossos hábitos diante da nossa existência. Então, em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 23, Jesus nos fala: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça corroem, onde os ladrões furam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furam, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. E também, mais adiante, no versículo 22, o olho é a luz do corpo. Se teu olho
todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas. E também, mais adiante, temos: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Portanto, eis que vos digo: não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comeis, nem por vosso corpo, pelo que vestis. A vida não é mais que o alimento? E o corpo não é mais que as vestes? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Mateus 6:33. Podemos destacar aqui pontos de grande importância para que possamos fazer as nossas reflexões em torno de uma reforma íntima, de uma mudança de comportamento. Quando Mateus aqui coloca: porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Sabemos que o apego aos bens terrenos, o apego às coisas materiais, tira o homem do foco da sua vida espiritual. E nesse sentido, ele se perde e não consegue avançar espiritualmente. Sabedores de que estamos no mundo para avançar, evoluir, nos tornarmos perfeitos, ou pelo menos estarmos no caminho, na direção da perfeição, precisamos observar o nosso comportamento diante da vida. Que tipo de vida eu estou levando? Por que eu tenho determinadas oportunidades? Quais as condições que me foram dadas nesta existência e como é que eu posso aproveitá-las? Então é por isso que Jesus nos fala: o olho é a luz do corpo. Então, aquilo que você observar, toda experiência que você utilizar da melhor forma, será iluminação para a sua alma. Para você, espírito que está no processo de crescimento, de avanço, que está na Terra para desenvolver-se, para crescer, para aperfeiçoar-se, para modificar-se, ser melhor. Então, Jesus nos lembra muito bem: se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas? Então, se você não consegue enxergar que as suas experiências são importantes para a sua edificação, você viverá uma vida infeliz, sem realizações. E é por isso que Jesus nos lembra, nos chama a atenção: ninguém pode servir a dois senhores, ou seja, não podeis servir a Deus e a riqueza, porque você haverá de não agradar nenhum nem o outro. Mas qual é o conselho do Mestre? Preocupeis por vossa vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas em acréscimo. Então, é a partir do momento que você se torna conhecedor daquilo que te eleva, que vai fazer com que você avance espiritualmente. Que você seja feliz, que você comece a perceber
ao seu redor, quantas possibilidades você está recebendo para ter uma vida perfeita, uma vida de paz, de iluminação, de grandes alegrias e realizações. Você precisa buscar se conhecer, saber o que você quer e não se perder no mundo das ilusões. Porque quando você se perde nas ilusões, acreditando que aquilo que você está enxergando e acreditando que aquilo está correto, aquilo que está à sua volta e dentro da sua perspectiva está correto, você vai se perder no vazio de si mesmo. Então, o Evangelho de Jesus é bem claro, nos leva a refletir profundamente, porque Jesus é uma mensagem, Jesus é a mensagem viva que veio nos possibilitar sair das trevas, da ignorância, da ilusão e alçar voo para o universo do conhecimento, da razão e da perspectiva e esperança no futuro de uma vida feliz, plena. Por isso é que podemos fechar aqui com o Evangelho de Jesus, quando em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 25, Jesus nos lembra: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Estes são pontos importantes que devemos levar em consideração nas nossas reflexões para uma mudança de comportamento. Mas como as pessoas estão hoje? Na realidade, nós sabemos que hoje não estamos bem. Hoje nós estamos, as pessoas no geral, estão vivendo angústia, medo, o pavor diante de uma pandemia, o sofrimento de ver entes queridos partindo contaminados de uma hora para outra, quando você imaginava que eles pudessem ficar com você por muito tempo, de repente eles não estão mais com você. E essa dificuldade está nos levando a refletir sobre não só a nossa vida, os problemas da nossa vida, porque as coisas estão acontecendo conosco, estão acontecendo com o nosso próximo, muito próximo de nós, estão acontecendo na nossa comunidade, as coisas estão acontecendo no mundo, mas nós estamos no mundo, estamos vivendo juntos toda essa insegurança, incertezas, e estamos sofrendo muito. A humanidade está muito sofrida nesse momento. Mas ao mesmo tempo, queridos irmãos e companheiros, é importante lembrarmos de uma coisa fundamental. Nunca foi tão fácil agora entendermos a dor do outro. Triste, difícil, mas hoje nós não podemos mais deixar de enxergar o nosso irmão, o nosso vizinho, que está ali na nossa porta, passando por dificuldades inúmeras e que também são as nossas dificuldades e são dificuldades que nós avaliamos de não querermos para nós. Estamos vendo o outro e as dificuldades estão chegando também para nós mesmos, então é muito difícil. Hoje, eu digo, está sendo fácil diante do sofrimento
o qual estamos vivendo, porque a pandemia desencadeia outras tantas questões, questões financeiras, questões de trabalho, questões sociais, emocionais, graves, e todo mundo está passando pela mesma coisa. Então, hoje é fácil entender, eu estou deprimida, eu estou triste, porque estou isolada, porque não sei como vai ser meu trabalho, como é que eu posso desenvolver o meu trabalho como eu fazia antes, mas lá do outro lado, o meu vizinho está passando pela mesma dificuldade. Então, hoje nós estamos vivendo juntos problemas que antes você podia até pensar, não se preocupar, porque não estava na sua família, não estava acontecendo na sua família, não estava acontecendo do seu lado, estava acontecendo num país distante. E você não se preocupava com isso. Talvez nem se lembrasse, nem tivesse ânimo para elaborar uma prece em benefício das pessoas em lugares tão distantes que você não estaria vendo, você não estava vendo e por isso é indiferente para você. Então, meus queridos amigos, diante desse momento de dor, nós já estamos ensaiando a duras penas um elemento fundamental da reforma íntima, que é amar o próximo como a si mesmo. Um elemento fundamental, difícil de ser compreendido pela humanidade. Mas como podemos entender reforma íntima? Como podemos pensar isto em nós? Pensar literalmente a reforma íntima em nós. Porque é fácil falarmos, não, mas precisamos mudar comportamento. E às vezes a gente tenta até mudar algumas coisas. E nós não conseguimos. Continuamos andando do mesmo jeito, realizando as nossas atividades da mesma forma, pensando da mesma forma. E no correr dos dias e das nossas atividades, acabamos esquecendo deste propósito de mudança e não realizando para as nossas vidas. Então, os Espíritos nos chamam a atenção sobre princípios fundamentais que devemos levar em conta para um processo de reforma íntima. O que é esta reforma íntima? Então eles nos falam que a reforma íntima é mudança positiva de hábito. Mudar hábitos positivamente. Não é? Então, é importante nós fazermos esse exercício e nos vigiarmos nesse processo. Porque a partir daí nós podemos sair de um nível inferior de consciência para um nível superior da nossa consciência. Porque quando nós nos propomos a avançar, vamos enxergar melhor tudo que estamos vivendo. Então, reforma íntima também é libertação. Libertar das amarras, libertar dos medos, libertar dos apegos e avançar para algo diferente, para ser o contrário, o inverso do que estamos fazendo e que não está nos deixando felizes. Precisamos nos libertar. Um ponto fundamental desse processo de libertação é conhecer a si mesmo, é buscar saber o que você quer, quem você é, o que realmente você quer realizar na sua vida. Então você precisa se conhecer. Sabendo quem você é, você vai poder mudar seu comportamento porque você vai ter um objetivo. E esse objetivo vai te levar onde você deseja estar e deseja ser. E como ganhar força para reformar-se intimamente? Essa resposta é muito simples, porque nós sabemos que Jesus Cristo é a grande força para a nossa mudança de comportamento. O Cristo de Deus, o Cristo Jesus.
Por que que falamos assim? Por que que os Espíritos sempre nos lembram do Cristo de Deus? Porque a palavra Jesus, o significado do nome Jesus é Jeová é a salvação, é salvação. Javé é salvação, Yavé é salvação. Então vem do hebreu, do aramaico, num processo de transferência para a língua latina, nós vamos ter a condição de compreender que Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Então, o Cristo de Deus, Ele é responsável, Ele é responsável pela nossa mudança, pela força, para nos dar força para que possamos nos transformar. Por que reformar com Jesus? Jesus nos propõe, nos dá força para esta mudança. Jesus Cristo, Cristo, que significa ungido, consagrado, é um nome específico, uma designação específica para Jesus. Então, com Jesus, só com Jesus, é possível esta transformação. Mas aí vocês podem me questionar, mas quantos sábios já passaram pelo mundo? Sócrates, Platão, Pitágoras, Confúcio, Epiteto, Lao Tse, tantos homens, espíritos iluminados, espíritos elevados, que aqui na Terra vieram, antecederam Cristo ou também o sucederam e que trouxeram ensinamentos, que prepararam terreno, que prepararam o caminho, que conduziram pessoas. Todas as informações que eles nos trouxeram são informações que eles nos trouxeram, são informações de extrema importância para a condução dessa humanidade. Mas Jesus, quando chegou ao mundo, foi diferente. É diferente. Jesus tem algo diferente. Porque Jesus foi capaz, essa diferença que está no Cristo, é capaz de transformar o mundo, de dividir o tempo, de mudar as relações no mundo, desde a sua encarnação no planeta. Porque nós sabemos que Jesus não reencarnou, porque ele não precisa disso. Jesus, como os Espíritos nos falam, é o único Espírito perfeito que habitou o planeta Terra. E ele foi capaz de trazer uma energia tão poderosa e transformadora que gerou uma mudança extraordinária no comportamento humano desde então, a nível político, social, jurídico. E nós podemos compreender um pouco desta força e deste poder nas palavras de João, no capítulo 12, versículos 44 e 47, que nos diz assim: Entretanto, Jesus exclamou em voz alta: Aquele que crê em mim, crê não em mim,
mas naquele que me enviou. E aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo. Assim, todo aquele que crê em mim não ficará nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o condenarei, porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Vejam bem as palavras de Jesus no Evangelho de João. Jesus é a luz do mundo. Jesus veio para salvar o mundo. No livro Boa Nova, no capítulo 1, no livro psicografado por Chico, Humberto de Campos faz a seguinte reflexão, que os historiadores romanos, os historiadores materialistas, nunca compreenderam por que Otávio, que era um homem frágil, franzino, e se encontrava naquela época com tantos problemas familiares, com a sua esposa envolvida em assassinatos para a sucessão do trono, com a sua filha envolvida em questões morais, este homem foi capaz de vencer o segundo triunvirato e dominar Roma e estabelecer ainda a Pax Romana, aquietando a plebe romana, naquele momento tão insatisfeita, e aquele período da história de Roma teve o nome de século de Otávio Augusto. Um homem que ainda recebeu um título, Augusto significa superior, Deus, ele recebeu um título de Deus. E isso fez com que ele passasse sozinho a dirigir a sociedade romana. Os historiadores, o Humberto de Campos faz esse questionamento, porque os historiadores materialistas nunca conseguiram compreender o que estava se dando naquele momento. Porque o que estava se dando naquele momento foi a presença do Cristo em torno do globo terrestre. A presença do Cristo que veio a nascer no século I, no século de Otávio. Jesus nasceu no século I do Império Romano. Então a influência do Cristo, Humberto de Campos ressalta, a influência do Cristo no orbe terrestre, a sua presença no processo de encarnação, deu ao planeta uma paz extraordinária. Trouxe ao planeta uma paz indescritível, que se consubstanciou naquele momento, como Roma era o centro do mundo, digamos assim, naquele momento, Roma nunca havia assistido um momento de tanta paz. Até hoje, os historiadores não conseguem explicar, mas a presença do Cristo proporcionou à humanidade, naquele momento, paz e tranquilidade. Gente, qual é o segredo? Por que com Cristo é possível essa transformação? O que é que o Cristo nos traz de diferente? Além desse código moral, além dessa cartilha, de uma cartilha que se consubstanciou no Sermão da Montanha. Jesus sintetiza os seus ensinamentos no Sermão da Montanha. Mas,
Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o depoimento de um espírito israelita. No capítulo 1, no item 9, que nos diz assim: o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar o homem e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Então vejam bem, o que é que Jesus nos traz de tão diferente? Leon Denis nos fala, em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Para Jesus, toda religião, toda filosofia consiste no amor. Jesus nos traz o amor. Mas Jesus não nos fala simplesmente do amor, como todos os outros que o antecederam falaram. Jesus, ele é o amor encarnado. Jesus é a presença de Deus na terra. Jesus é a luz do mundo, é diferente. Jesus, meus irmãos, é a porta segura para uma transformação verdadeira, porque a partir do momento que nós conhecemos Jesus, a partir do momento que você se encontra com o Cristo, você não é mais a mesma pessoa. Você passa a encontrar-se consigo mesmo e com o motivo pelo qual você está vivendo a sua vida neste planeta. Quando Jesus chegou até nós, toda uma transformação passou a existir na sociedade. Os comportamentos, as pessoas começaram a ter outro tipo de referência. Quem nunca se emocionou com o momento em que Jesus pede àqueles que queriam apedrejar a mulher adúltera que aquele que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. A partir de então, as pessoas começaram a pensar no sentimento de misericórdia, de caridade. As pessoas passaram a respeitar as mulheres, a enxergá-las como seres importantes e não mais como objeto, como a antiguidade. Geralmente, na antiguidade, a mulher não passava de um bem da família, do homem. Então, a mulher passou a ser vista de forma diferenciada. As crianças, os idosos, os órfãos, aqueles que vivem sem uma família, sem um lar, sem um abrigo, sem trabalho, sem alimento. A misericórdia passou a fazer parte do coração dos homens. Nós podemos nos questionar que muito tempo, mesmo com a presença do Cristo, mesmo depois do Cristo, mesmo depois da sua crucificação, mesmo depois de toda a sua mensagem, os homens ainda são perversos. Muitos homens ainda são perversos. Muitos homens ainda são insanos, muitos homens ainda são violentos, os homens ainda promoveram a Primeira Guerra Mundial, ainda a Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, e estão sempre belicosos. Mas algo transformou o mundo, porque apesar de o homem ainda estar distante de si,
ainda viver a carência de estar perdido e buscar fora de si tudo aquilo que ele poderia encontrar dentro de si mesmo, como nos chama a atenção Platão, através dos ensinamentos de Sócrates. Mesmo assim, Jesus conseguiu imprimir ao mundo a lembrança, a possibilidade que passa por reencarnações, de que o amor é capaz de transformar, e só o amor, ele é capaz de transformar a humanidade, transformar o ser humano, torná-lo civilizado. Então é nesse sentido que nós podemos lembrar de uma casa do caminho. A casa do caminho. As pessoas eram levadas para a casa do caminho. E lá elas recebiam carinho, elas recebiam proteção, elas recebiam ajuda, elas recebiam acolhimento, elas recebiam o amor do Cristo. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendida por Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Vejam bem, queridos irmãos, o Cristo nos traz um elemento transformador, o amor. Só o amor pode transformar. É por isso que ele é a força para que nós possamos vencer as dificuldades em nos transformarmos, em mudar o nosso comportamento, em fazermos uma reforma íntima. E os irmãos Vozes, numa mensagem intitulada Reforma Íntima, nos diz o seguinte: sentir remorso e arrependimento é indicativo de renovação. A reforma íntima nos faculta momentos de sublimes encontros inusitados com nós mesmos. Momentos de sublimes encontros inusitados com nós mesmos. Não nos conhecemos, é fato. Contudo, nunca é tarde buscar por si mesmo. Precisamos nos encontrar. É uma luta constante. Não devemos, eles nos falam, nos assustar nem esmorecer com o estranho enfermo, pecador que jaz em nós escondido. Em nós, o enfermo pecador escondido carece de socorro fraterno para se purificar totalmente. Devemos olhar a nós mesmos de frente. Sentir remorso e arrependimento é indicativo de renovação. Devemos nos arrepender das faltas cometidas contra as leis divinas e seguir, errando cada vez menos. Errar cada vez menos. Esse deve ser o nosso objetivo. Os irmãos Vozes nos colocam aqui muito bem. O nosso objetivo é nos encontrar. E à medida que nos conhecemos, temos a possibilidade de errar cada vez menos. E assim os irmãos Vozes continuam nos dizendo, nos aconselhando: mudar a si mesmo pode não mudar o mundo à sua volta. É certo que será o renovo, compelido a lutar com irmãos ignorantes, companheiros de jornada terrena,
pessoas perversas, egoístas, perigosas. Seja forte e não ceda ao mal. Se lhe pedir a veste, dê-lhes também a túnica. Se lhe baterem na face direita, ofereça também à esquerda. Colabore com a divindade, se abrindo para a cura em si mesmo, e não perca o foco. De se elevar em merecimento, ingressando os círculos elevados do invisível. Olha o que eles nos apontam aí. Um foco. Qual deve ser o nosso foco? E que nós não devemos jamais nos perder deste foco. De se elevar em merecimento. Precisamos merecer. Vamos receber a partir do esforço que fizermos. Para merecer é preciso sacrifício. É preciso sacrificar o homem velho para que o homem novo brote, nasça, venha à luz. Então, ingressando a círculos elevados do invisível. Então, à medida que nós nos elevamos, que nos modificamos, estamos nos elevando espiritualmente. Amado, ofereça também a túnica, a outra face. Age consoante à vontade de Deus. Filhinhos d'alma que nos ouvem, chega de arrastar-se por séculos e séculos nas classes mais baixas da humanidade. Perdoe 70 vezes 7 vezes. O maior do reino dos céus é o que se faz menor neste mundo. Agir sempre sem malícia, sem desprezo, cobiça. Não apoie jamais as intrigas contra os outros. O joio venenoso do falso testemunho, disseminado pelos perversos. Busque conhecer melhor seu próximo, seu irmão, membro de sua raça. Meus queridos e queridas, o homem não tem que buscar se elevar acima de outro homem, mas de si mesmo. Em Cristo habita corporalmente o Espírito de Deus e todos os seus atributos. Cristo, modelo e guia dessa humanidade. Vamos segui-lo. Meus irmãos, eles colocam desses irmãos e companheiros de sempre, ósculo fraternal, irmãos vozes. Meus queridos irmãos, os irmãos vozes aqui nos faz compreender que o Cristo vai muito além de ser um exemplo para nós. Ele é um exemplo para nós que devemos, que podemos segui-lo. Mas Jesus, ele está muito além de toda a humanidade, porque ele nos trouxe o amor na terra. Jesus é o amor que encarnou na terra. Ele é a porta. E é muito mais do que isso. Jesus é o sol. Jesus, como nos afirmam os irmãos vozes, é a célula magna. Precisamos compreender Jesus. Não vamos, com meia dúzia de passos, alcançá-lo. Na realidade, alcançar o Cristo, seguir os seus passos, é se tornar melhor, mas não para ser igual a Ele, da sua elevação, e não devemos estar, muitas vezes as pessoas estão tão preocupadas em se tornarem tão elevadas quanto o Cristo. Meus irmãos,
não é por aí. Nós precisamos compreender bem o que a espiritualidade, o que os espíritos vieram nos trazer de informações para não pecarmos em erros absurdos. O Cristo é o modelo e guia desta humanidade, porque Ele se sacrificou por nós, porque Ele nos amou de tal forma, e o Pai nos amou de tal forma que enviou o Cristo, que trouxe o seu amor para nos socorrer, nos elevar, nos fazer avançar. Então, só o amor do Cristo, porque o amor de Deus pode nos transformar em pessoas melhores. Meus queridos amigos, eu quero agradecer pela atenção. Nós chegamos ao final deste trabalho e eu gostaria de dizer para vocês que na segunda-feira nós teremos uma mensagem sobre a pandemia, em que o Espírito nos fala sobre a pandemia. E na quarta-feira nós vamos ter uma história da vida real. Um conto sobre histórias da vida real. Queremos agradecer a todos e desejar a todos um final de semana maravilhoso e boas reflexões, muita paz, que Jesus nos fortaleça a cada dia e especialmente nesse momento, e até uma próxima oportunidade.